MS Dia Preview, informação até você. Nesse programa a gente vai falar sobre a área penal do direito e algumas mudanças no Brasil que caminha para ser um pouquinho mais duro, mais rígido com algumas questões. Será que isso ajuda a combater a impunidade? Uma boa discussão para a gente ter aqui com o doutor Eric Teran. Se fosse você, ficava no vídeo. Doutor, muito obrigado pela vinda aqui. Satisfação nossa. Muito feliz, principalmente por a gente poder ter um debate amplo de algo que muitas vezes algumas pessoas não têm nem noção, né? E isso talvez uma revolução que está em curso aí. A gente sempre foi questionado como um país da impunidade, um país de problemas. O Brasil vive uma crise econômica sem precedentes, né? E isso agora, além de ser combatido no problema na raiz, também é combatido em outras vertentes. O governo baixou um decreto, uma lei que estipula leis muito duras para quem for trocar pneu no Paraguai, por exemplo. Queria que o senhor pudesse falar para a gente a respeito disso. Que tipo de consequência tem para quem for pego nesse tipo de situação? Perfeito. Danilo, realmente a situação apertou para todo mundo, sabe? Principalmente para quem, infelizmente, vai para o Paraguai tentar uma compra de pneu, compra de... enfim, qualquer coisa que ultrapasse aquela cota de $300, né? Ou que traga produtos que não são considerados legais aqui no nosso país. Para você ter uma ideia, se você traz hoje um cigarro a mais ou umas caixas de narguilé, por exemplo, né? Você pode, infelizmente, acabar perdendo sua carteira, perdendo seu veículo que você utilizou na viagem e ainda por cima ser detido, preso inclusive, na Polícia Federal. E aí qual que é a pena para isso? A pena, no caso, seria o crime de descaminho, só que com pena do contrabando, seria 2 a 5 anos de reclusão. Sim. É bem pesado. Por exemplo, o cigarro tem uma cota, além da cota financeira, o cigarro teria uma cota de 10 pacotes, vamos supor. 10 maços, na realidade. 10 maços. 10 maços. Daí que aquele pacote tão grandão. Não, 10 massinhos mesmo, aquele 10 pequenininho. massinhos? Exatamente. Sério? Exatamente. Então são 11 maços, o cara já pega do... Na realidade, sempre tem o bom senso do policial. O policial, sim, creio eu... Não, mas assim, se for na letra da lei... Na letra da lei, o 11º maço já seria descaminho, acusação, multa, prisão e assim por diante. Entendi, que aí vai além do preço, a questão do Brasil ter vendido o cigarro Paraguai, o brasileiro vai lá e recompra e entra com isso numa quantidade além do normal. Exatamente. E o pneu é a mesma coisa. Né? A mesma coisa, pneu. Pneu também cairia nisso aí, e se o policial não tiver bom senso ali, ou se vê na realidade o pneu, ele é obrigado. Mas aí que tá, por exemplo, assim, o cara vai lá e compra o pneu, compra os 4 pneus, passa um pouquinho, ficou dentro da cota. Se ele apresentar a nota, não tem esse problema. A princípio não teria o problema, mas em geral ninguém apresenta nota e seria proibido até a recompra do pneu, né? E a importação sem o... por exemplo, e aí também tem a questão do sujeito estar, como fala, subvertendo a lei dele. Ele não avisou, ele não buscou a alfândega para levar a nota, então ele já foi pego dentro do território brasileiro, exato, num lugar mais avançado. Tem casos até que os policiais fazem a pessoa retirar os pneus do carro, já ouvi falar isso aí, já, inclusive de pessoas que... né? E a pessoa segue viagem, mas sem os pneus, né? Que foram apreendidos. Mas aí também o policial teve, na realidade, um bom senso de não ir além, né? De parar o carro e tal, e atrapalhar talvez uma viagem de família. E isso por conta, para tentar frear um tipo de consumo, que o governo acha que seria interessante dentro do consumo interno, mas por que às vezes uma mudança como essa, e aí a culpa também é da imprensa, acaba não tendo uma amplitude grande de debate, de elucidação para a maioria das pessoas? Na realidade, essa mudança... Porque o hábito ele é uma coisa que ele se estende, né? Exato. Ele se espalha. Exato. E aí esse tipo de informação também deveria se espalhar na mesma proporção. Né? Exatamente. Só que essa mudança aconteceu logo depois do governo Bolsonaro entrar. Foi dia 10 de janeiro que houve essa mudança na legislação, endureceu realmente e ficou meio batido ali nas festas tal, e ninguém deu muita importância para isso, na realidade, né? Só que é uma lei dura, Danilo, é uma lei que tira a carteira da pessoa, uma lei que faz uma pena muito grande para a pessoa, 2 a 5 anos de reclusão, e inclusive detém a pessoa presa até que uma juíza federal ou um juiz federal dê a ordem de soltura dele. Agora, nessa área penal, nessa circunstância, a gente só um advogado mesmo para poder dar conta de um recurso. Né, na realidade, muitas vezes o próprio juiz federal que assumiu o
caso tem dado de ofício a fiança. Só que a fiança, em geral, fica bem carinha. São mais de R$3.000 em média que eles estão dando. E essa área do direito penal, o que te levou, o senhor trabalha em outras áreas também, o que te levou a ter uma proximidade, uma afinidade maior com essa área? É uma área que detém assim, uma importância muito grande, porque define os destinos das pessoas, né? É a vida delas, é tudo que elas vão ser para o futuro, é a existência delas que é definida na área penal. Você acha que você acaba tendo uma carga de decisão maior nisso? Uma pena, por exemplo, assim, no caso, aí entra naquele aspecto do direito, da lei, ela ser perfeita, mas depois, dentro da realidade, outras coisas não serem, né? O fato, se a gente cair nessa linha de endurecer as coisas, que nem agora tem um pacote anticrime, de manter o cara no regime fechado mais tempo, tudo, vai manter em qual sistema? Um sistema prisional falido, que vai ficar mais falido, né? E sendo que a ressocialização é algo fundamental, importantíssimo, ainda mais a gente tem muitos casos de pessoas que por falta de acesso continuam presas e já deveriam ter saído. Não estou defendendo o preso, eu acho que o cara está lá, ele tem alguma questão, mas todo mundo tem direito, todo mundo é cidadão de alguma forma. Sem dúvida. Senão a gente entra naquela situação, não é mais cidadão, joga na lata do lixo e... Assim, as coisas não são dessa maneira. O questionamento que existe dos advogados, em geral, é que a lei prevê punições duríssimas, muito aperto nas punições. Você fala do pacote. Do pacote anticrime. Só que não existe uma previsão de ressocialização do preso. Ou seja, você não prevê trazer esse preso intacto de volta para a sociedade. Você prevê como punir, mas não como recuperar ele para a gente aqui fora. Entendi. E aí, no caso, o papel do advogado com relação a isso, ele é afetado no quê, por exemplo? O papel do advogado ele existe para poder brigar pelos direitos de alguém e tal, é um representante. É demonstrar para o juiz que aquela pessoa que está ali é capaz de se ressocializar e tentar, até mesmo junto ao preso, quando você vai encontrar preso numa delegacia, num presídio, mostrar para ele que a conduta não é a mais correta e tentar convencer ele a trilhar um caminho que vai impedir que ele continue preso ou volte para lá futuramente. O advogado participa disso, porque ele tem o aspecto de confidente também, né? Exatamente. Cara, talvez, pelo menos para o advogado, a verdade vai ter que chegar ali para que a defesa seja feita. Exatamente. O advogado tem contato também com a família do preso e transfere para o preso o desespero da família, a situação, a decepção, às vezes, de um filho, de uma esposa, e isso tudo ajuda o preso a se reconciliar com o caminho correto junto à sociedade. Agora, conversando com quem é da área, né, principalmente com quem é muito apaixonado pela área, envolvido e tal, a gente sempre tem a noção, embora haja críticas com relação ao Brasil, como eu falei no começo, a impunidade ou não, só a lei ela não resolve, né? Tem esse aspecto também do bom senso ou da amplitude das coisas, porque as situações são muito dinâmicas, né? No caso do advogado, por exemplo, assim, ele é obrigado, às vezes, até a se informar sobre a lei ou sobre as questões com o cliente dele, com o advogado, com quem está, de repente, cerceado da liberdade. Isso faz algum efeito, às vezes, numa reversão, de uma condenação, ou até num caso de inocência? Na realidade, Danilo, o que ocorre é que o advogado tem que ver o caso em concreto, ou seja, os fatos exatamente como aconteceram. Muitas vezes uma pessoa agrediu alguém ou cometeu algum tipo de ato por alguma razão específica. E essa razão tem que ser muito bem delineada pelo advogado para que esclareça para o juiz o porquê que aquela pessoa fez e porquê que aquela pessoa não é tão má quanto estão apresentando ele ali no processo, sabe? Eu pergunto isso porque, por exemplo, nessa questão do endurecimento da lei, isso aconteceu já em vários lugares do mundo, só mexer na lei, e às vezes não no dispositivo de fiscalização, ou não na própria questão do judiciário em si,
da forma como as coisas vão ser conduzidas, não tem muito efeito prático, né? De fato, você O tem juiz razão. ele não vai julgar as coisas só com a letra da lei, né? De Ele jeito também nenhum. vai olhar e às vezes, muitas vezes, tem caso de advogado, do recém-formado, vai cair para essa área penal, o bandido vai saber mais da lei do que ele, né? Muitas vezes acontece do pessoal ficar no presídio lendo o Código Penal diariamente e saber da lei melhor até do que muitos advogados. Essa que é a verdade, sabe? Existe isso. Existe isso. Agora, o que ocorre na realidade é que Ou a seja, advocacia... ainda mais quando o cara é cabeça de alguma coisa, ele tem essa coisa, não, Pois não é, ele só acaba- o Fernandinho Beiramar. Não. Todos eles se interessam por ler, saber do Código Penal, né? Agora, o papel do advogado aí, ele transcende a lei. Ele diz sobre ir no juiz, saber o que o juiz vai analisar daquele caso e o que pode sensibilizar o juiz para não aplicar a letra fria da lei, mas aplicar a melhor solução com o intuito sempre de ressocializar aquela pessoa, tá, naquele caso em concreto. Por isso a importância do advogado. Por isso a importância também do acesso ao advogado, acesso aos direitos. Exatamente. Coisa que, às vezes, para quem, infelizmente, no Brasil tem isso, a pessoa é de uma renda menos privilegiada, às vezes sente que ela não tem o direito, e todos temos o direito, ou deveríamos ter pelo menos. Né? Exato. E às vezes não busca também uma informação do advogado. O advogado também não vai entrar só para poder trabalhar uma ação. Tem a consultoria, tem o atendimento. O senhor às vezes recebe abordagem disso? De alguém que está passando por algum problema? Sim, a gente sempre recebe pedidos de informação e eu procuro sempre informar a pessoa o melhor possível, né? Só que solucionar, infelizmente, a gente não consegue tudo. Não somos assim, não dá para pegar todos os casos que nos aparecem, né? Mas a gente procura sempre ajudar quem nos procura com informações, sim. Muito obrigado, Satisfação, doutor. Foi Danilo. um grande prazer. O prazer foi nosso, viu? E sempre precisar, estamos à disposição. Maravilha. Nós também aqui. MS Dia Preview, informação até você. Acompanhe o nosso trabalho no www.msdia.com.br ou no Facebook, é só buscar na fanpage MS Dia. Um abraço, até a próxima. Ficamos por aqui.